Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou em algumas outras versões, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu decreto ou propósito. Bom, feche seus olhos, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Te adoramos, Jesus. Há uma atmosfera de paz que paira sobre este lugar. E nós estamos aqui nessa noite porque queremos entender ainda mais aquilo que está no teu coração. O que está no teu coração é o que impulsiona a nossa vida. Então que nessa noite, Senhor, a tua palavra venha de encontro a tudo aquilo que nós precisamos melhorar ainda mais, a tudo aquilo que precisamos evoluir para estabelecermos a tua vontade e o teu querer aqui na terra. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, nessa noite? Deus é bom demais. Deus é bom demais. E nós estamos aqui para experimentarmos ainda mais dessa bondade. Bem, queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Romanos no capítulo 8 é um capítulo que todas as vezes que eu leio, meu coração se alegra muito, porque se tem uma coisa que motiva as nossas vidas, e motiva a vida de toda pessoa, é você saber que há uma promessa aguardando você. Todos nós estamos aqui, se eu perguntar hoje, todos aqui vão levantar a mão. Quer ver, ó? Quantos aqui sabem que Deus tem uma promessa para a sua vida? Levanta a mão. Tá vendo? Todo mundo levanta a mão, bonitinho. Porque todo mundo sabe que Deus tem uma promessa. E Romanos 8 vai mostrar para a gente a preciosidade das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes o que impulsiona muito a nossa vida é saber que Deus vai nos dar alguma coisa para que nós possamos viver e desfrutar aqui na terra. E lendo o verso de número 28, é um texto que impulsiona até mesmo aqueles que ainda não têm conhecimento e entendimento, pleno da palavra. Porque o texto já nos chama a atenção. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente lê assim de primeiro impacto, a gente tem uma sensação de que, se eu amar ao Senhor, todas as coisas na minha vida vai dar certo. Essa é a primeira impressão que a gente tem. E eu vou confessar algo para vocês, querido. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu também achei isso. A gente acha que agora a nossa vida vai ser Alice no País das Maravilhas. Nada contra Alice. A gente acha que a nossa vida a partir de agora vai ser, o morango ao leite. Algo delicioso, pleno. Só que esse versículo ele termina com algo que vai, mexer com a gente quando a gente passa a entender de fato o que isso quer dizer. Porque o texto diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para cumprir ou segundo o seu propósito, plano. Então mostra para a gente que algumas coisas darão certo, mostra que as coisas vão cooperar para o nosso bem, e existe um plano dentro daquilo que nós iremos viver na presença de Deus. E analisar esse texto dessa forma não tem problema nenhum, queridos. O problema é quando você passa a amar ao Senhor e você entende o plano que Ele tem para a sua vida. Porque ao ler esse texto, a impressão que passa para a gente é que a partir de agora aceitei Jesus, estou fazendo tudo direitinho, as coisas vai dar tudo certo, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, eu oro e Deus responde, eu peço, Deus me dá, e vai daqui, e vai de lá, e o negócio é prosperar. Essa é a sensação que nós temos. Só que
Quando nós nos aproximamos dele e passamos a entender e ter dimensão do que isso quer dizer, nós passamos a enxergar que isso não é bem de fato da forma que nós interpretamos. Há um tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui que falava sobre o evangelho do tudo ou nada. E tinha como base de texto: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, quando eu dimensiono esse texto e passo a entender que Deus tem um plano para a minha vida, o plano é dele, eu estou aqui para executá-lo. E a impressão que a primeira parte desse versículo deixa para a gente é que, de fato, todas as coisas vão dar certo. E esse foi um modelo de evangelho que a gente ouviu durante muito tempo. Eu me lembro que o meu irmão mais novo, ele se converteu uns 2 meses antes de mim, e ele uma vez me falou uma frase que até me motivou para estar aqui. Ele: não, a irmã da igreja falou que depois que a gente aceita Jesus, as coisas na nossa vida passam a dar certo. E aquilo dali, irmão, foi um combustível para mim chegar até aqui, sabe? Me motivou, me ajudou muito para que eu chegasse até aqui. Mas depois de um tempo eu passei a entender que aquela historinha ali não era, sabe, de fato como havia contado para ele. Porque, queridos, nós precisamos entender, estamos aqui servindo ao Senhor, buscando a Ele, praticamos, vivemos uma prática intensa do TSD, buscamos Ele no secreto, lemos a Bíblia, sabe? Experimentamos de coisas maravilhosas, mas não estamos isentos de passarmos por mesmas dificuldades que as pessoas que estão lá fora estão passando. E às vezes o que acontece dentro de nós? Criamos aquela sensação de que Deus a partir de agora vai realizar todos os nossos desejos e todas as nossas vontades. E o que a gente tem dificuldade de entender um pouco às vezes é que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, se eu fizer uma pergunta aqui hoje, eu tenho certeza que vai gerar uma dúvida na cabeça de alguns. Quer ver, ó? O que você acha que coopera para o seu bem hoje? O que coopera para o bem daquilo que você espera viver hoje? Quem já tem uma resposta sucinta, levanta a mão. Tô falando que bate cá. Porque a nossa cabeça, ela funciona de uma forma que a gente não sabe de fato. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, o pastor estava falando um negócio de dinheiro, né? E o cara falou: o que você precisa? Dinheiro. Aí: tu tem muito dinheiro? Aí ficou aquela dúvida assim, né? Porque para muitos é isso. Se eu tiver muito dinheiro, as coisas vão contribuir para o meu bem. Se nós conquistarmos coisas, vai contribuir para o nosso bem. Mas o que eu acho interessante é que a palavra deixa para a gente claro que as coisas vão contribuir para o nosso bem de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. E é isso que nós temos um pouco de dificuldade de entender às vezes. É por isso que algumas pessoas entram, vêm, descobrem isso, mas depois de um tempo vão embora. Porque elas vêm para cá com um desejo, com um coração louco para que Deus realize as suas vontades. E é por isso, queridos, que nós estamos aqui. E eu quero te dar um recado nessa noite. Todas as coisas contribuem para o seu bem, não contribuem para a sua satisfação. Porque, viu, eu perguntei aqui, o que seria o bem para você? A gente já fica em dúvida. Então, a gente fica tranquilo em questão a isso, porque Deus sabe. Deus sabe aquilo que vai contribuir para o nosso bem, aquilo que vai contribuir em nosso favor. E a gente precisa entender que mesmo estando aqui, mesmo, sabe, praticando tudo isso que a palavra nos dimensiona. E esse amor, querido, não é um amor apenas de chegar aqui, levantar a mão, declarar e expressar. Esse amor é aquele mesmo amor que Jesus declara lá em João: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda. Esse amor não é um amor apenas de palavra,
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas é os que vivem aquilo que Ele estabeleceu como princípios. Então, vamos lá, a gente já está bem calçadinho em questão a isso, né? Amém ou não amém? Quem está com dúvida, diga amém. Hã? Vamos lá, gente. Então, vamos dar seguimento aqui. Então, o que a gente precisa entender? Que nós não estamos isentos de passarmos por algumas dificuldades e lutas, mesmo sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso... Todas as coisas contribuem para o nosso... E aí, o que a gente precisa passar a entender, querido? É que as dificuldades e as pressões, elas vêm sobre as nossas vidas para revelar e para nos mostrar cada vez mais que nós precisamos nos aproximar dele. Porque por diversas vezes a gente vai ler na Bíblia homens e mulheres de Deus sofrendo pressão, e ao invés deles desistirem porque eles começaram achando que tudo ia dar certo, é igual, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Josué. Josué está lá acompanhando Moisés, daqui a pouco Josué se torna o líder daquele povo. E aí Deus fala para Josué o quê? Sede forte, corajoso, tende bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, se Josué fosse um gaiato, talvez Josué poderia ficar lá sentado esperando Deus fazer as coisas. Só que a gente precisa entender nesse tempo, em que Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam, para que nós venhamos dar uma resposta, e de acordo com a nossa resposta, o céu vai corresponder da forma que Deus quer. Por quê, queridos? As pressões, elas vêm para nos aproximar ainda mais, para nos trazer ainda para mais perto do Senhor. Quer ver um exemplo? Jó 42:5. Depois de Jó sofrer toda aquela dificuldade, passar por toda aquela luta, tudo que aconteceu, no versículo de número 5, Jó vai e declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos... Vamos lá, tem ninguém dormindo não, né? Quem está dormindo, diga amém. Ó, tem alguém dormindo, ó. Estou falando que tem alguém dormindo. Vamos lá. Jó vai declarar o quê? Antes eu conhecia só de ouvir falar. Não se perde não, gente. Está dormindo, mas ó, dá um cutuque nela aí, quem está perto, faz ela acordar. Fala, ó, o chefe está na casa. Então, o que Jó declara? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, a pressão que Jó sofreu, passando a sua dificuldade e a sua luta, fez com que Jó se aproximasse ainda mais, Jó conhecesse ainda mais. Quer ver outro exemplo? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eliseu está lá, sabe, tranquilo e calmo. O exército sírio está vindo em direção à cidade de Samaria. Meu irmão, Eliseu naquela hora entrou em parafuso. Quando Eliseu viu aquele bondão vindo, pesado, para acabar com a cidade, Geazi olhou assim e falou: ai meu Deus, e agora? Foi consultar Eliseu. Eu fico imaginando, né, Eliseu lá só curtindo a maresia, tranquilaço, super tranquilo. E daqui a pouco Eliseu faz uma oração e pede para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço. E quando os olhos de Eliseu são abertos, Eliseu viu que o exército de Deus era bem maior, bem mais poderoso. Era carruagens e cavalos de fogo que estavam pelejando em favor daquele povo. Então, as pressões servem para quê? Para aproximar mais ainda, querido. Para fazer com que eu e você nos aproximemos do Senhor e busquemos Ele, sabe, de uma forma ainda mais intensa. Claro que ninguém aqui é nenhum bobão que deixar para buscar Deus de uma forma muito mais intensa quando estiver passando uma dificuldade, né? Então a gente, como filho obediente, a gente aprendeu a matéria direitinho. Antes de vir as pressões e as dificuldades, a gente já mergulha no rio já, para quando vier as dificuldades, a gente já está, ó, igual Eliseu, curtindo a maresia. As dificuldades vão vir e a gente vai estar tranquilo, porque a gente sabe
que Deus está agindo e operando ao nosso favor. Só que o que nós precisamos entender é que algumas lutas e algumas dificuldades, elas vêm de fato e impactam as nossas vidas. E é por isso que, antes de entrar no ponto central daquilo que eu quero falar nessa noite, a gente precisa entender. Sair daqui nessa noite entendendo, cara, você vai vir para cá, você vai se dedicar, você vai doar a sua vida, você vai se gastar, sabe? Você vai regaçar sua manga, você vai cuidar de pessoas, você vai orar por pessoas, você vai liderar uma célula, sua célula vai crescer, vai se multiplicar, você vai avançar, você vai se tornar um supervisor, um coordenador, um pastor, a quarta pessoa da Trindade, amém? Você vai se tornar um pastor de rede, você vai avançar, vai crescer, mas isso não te isenta de passar por lutas e dificuldades. A gente precisa estar pronto todos os dias. Eu gosto muito de uma música do pregador Lu que diz assim: olha o problema no olho, cai para dentro e encara. Eu levo isso como dilema da minha vida. Porque a gente que já nasceu numa certa dificuldade, existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem se preocupa mais. Os nossos lombos já estão cingidos, tem chicotadas que nem dói mais, porque a gente já apanhou muito nessa área. E o que a gente precisa entender, queridos? Que o que vai definir na nossa vida, se somos vencedores ou perdedores, é onde nós passaremos a eternidade. Por quê? Porque nós criamos uma ótica de que, se eu não conquisto as coisas, se eu estou aqui e eu passo por dificuldade, é porque há algum problema na minha vida. Não, querido. A gente vai ver diversos homens de Deus passando por dificuldades. Os apóstolos entregaram a sua vida, sabe? Se dedicaram totalmente. E aí vai ver como alguns deles morreram. Vai ver o que alguns deles passaram. O próprio apóstolo Paulo apanhou, sofreu naufrágio. E se a gente for parar aqui para contar, a gente vai passar a noite toda. Mas isso é para provar para a gente o quê? Que não estamos isentos de passarmos por dificuldade. Mesmo esse texto declarando que todas as coisas contribuem para o bem, para o nosso bem. Porque quando Paulo está escrevendo esse texto, Paulo está mencionando aqui numa ótica de eternidade, querido. E é isso que Deus quer trazer de volta para o coração da igreja. É isso que Deus quer trazer de volta. É isso que eu vejo quando eu leio em Atos dos Apóstolos a história da igreja primitiva. Não tinha razões, não tinha porquê, queridos, aqueles homens, aquelas mulheres perderem as suas vidas. Era só falar que não, era só negar, era só parar de avançar, de pregar, mas não, dedicavam-se. E o que esses caras viam, o que essas mulheres viam, o que as crianças daquela época sentiam? Eles tinham uma perspectiva dentro de si da eternidade, querido. O que vai definir se somos perdedores ou vencedores nessa vida é onde nós passaremos a eternidade. É onde nós passaremos depois que tudo isso aqui acabar, depois que o carro que você comprou ficar aqui, depois que a casa que você construiu ficar aqui, depois que todo o dinheiro que você conquistou e juntou lá na sua conta continuar lá e você partir, querido. É isso que vai definir. É por isso que Jesus, escrevendo em Apocalipse e em alguns outros textos, vai dizer: ao que vencer. Não é aqui, não é nesse momento. Nós estamos muito acostumados a entendermos e interpretarmos, sabe? Se o irmão comprou um carro é porque ele é mais do que vencedor. Se o irmão conquistou isso, ele é abençoado. Não, queridos. Não defina isso como algo, sabe, espetacular na vida de quem conquista e alcança. Tudo isso faz parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo isso faz parte das coisas que nós vamos conquistar aqui, mas não define se nós somos vencedores ou não. Porque nós precisamos entender constantemente isso.
E a nossa vida não é resumida nessas coisas, queridos. Não é resumida. A gente precisa crescer e avançar dentro de tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. E aí o texto diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer, querido, que Deus vai se tornar o seu gênio da lâmpada mágica. Você não vai viver uma vida de Timmy Turner. Quem já assistiu Os Padrinhos Mágicos sabe o que eu estou falando. Deus não vai se tornar o seu padrinho mágico, sabe? Que você deseja ele, tum. Você quer ele, tum. Não. É o que está no coração dele, vai te trazer certeza e entendimento, que é bem melhor do que tudo aquilo que você pensa ou imagina. É por isso que Paulo vai dizer assim, agora eu esqueci, está na Bíblia, mas eu esqueci. É aquela hora que o revelamento vem. Vamos lá. Paulo vai dizer que as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Viu? Foi lá, voltou de novo. E o que a gente precisa entender? É a parte B desse versículo. A gente precisa trazê-la para o nosso coração, é entendermos essa dimensão de como nós temos que amar a Ele e sermos fiéis, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, e avançarmos, queridos. Entender que Ele não vai satisfazer todas as nossas vontades. Entender que as coisas vão contribuir para o nosso bem, porque existe um plano que está no coração dele. Porque às vezes a gente se acha muito bonitão, a bonitinha, o queridinho do Senhor, e a gente acha que vai funcionar desse jeito. Aí você para pensar comigo. Jesus, o primogênito, fazia toda a vontade do Pai, veio aqui para cumprir um propósito, certo? Quando chegou na crucificação, o lado humano de Jesus gritou. E aí, o que Jesus declara? Senhor, Pai, se for possível, aparta-me de mim esse cálice. Mas Jesus tinha essa perspectiva do que ele veio fazer aqui, e que o que o Pai estava estabelecendo através dele era algo eterno. Por isso que ele declara: mas, porém, todavia seja feita a tua. E é isso que nós precisamos entender nesses dias, querido. É que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, mas vão contribuir para que eu e você cumpramos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E aí sim nós seremos satisfeitos. Porque quando nós entramos no ponto, querido, em que tange ao propósito de Deus para as nossas vidas, é onde a gente vai crescer, a gente vai evoluir, e nos encorajarmos acerca de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o que eu tenho achado interessante nesses dias é que eu mudei um pouco a minha perspectiva e a minha forma de ler a palavra. Não estou aqui para atualizar a Bíblia, hein, gente? Você que está em casa aí, se liguem, não estou falando que eu vou atualizar. Estou falando que eu mudei a minha perspectiva na forma de ler. Porque, queridos, a palavra é muito simples de ser entendida. E o problema é que, às vezes a gente quer ler, a gente quer mergulhar, ir para dentro, para quê? Para a gente entender e enxergar as promessas. E de fato, é cheio de promessas. Mas quando a gente lê, com desejo de entender aquilo que Deus quer que nós vivamos, a nossa forma de interpretar e de entender muda, queridos. Eu acredito que nesse tempo Deus vai sacudir o nosso coração acerca disso, para que nós, como igreja, venhamos nos empoderar de tudo aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Entendermos, querido, que
o propósito de Deus é algo maravilhoso e nós somos honrados em ter a oportunidade de cumprirmos. Nesses dias, estávamos estudando lá a matéria do CCM, que dizia que nós fomos gerados para agradar a Deus. E aí lá mostra para a gente que existe um plano em que eu e você fomos gerados. Mostra que nós não estamos aqui apenas para curtir a vida, desfrutar das coisas dessa terra, não, estamos aqui em missão. Eu acho muito interessante quando Paulo, ele declara que nós estamos aqui estabelecendo uma embaixada celestial. Porque às vezes nós estamos aqui, pessoas vêm, se perdem, vão embora, porque elas não entendem isso na dimensão real do que a palavra de Deus quer dizer. E queridos, esse plano, Deus tem um plano, tem planos que são eternos. E esses planos envolvem eu e você. É por isso que Ele nos capacitou. É por isso que Ele nos revestiu. É por isso que Ele tem renovado as nossas forças, dia após dia. Para que eu e você, saiamos daqui, queridos. Agora eu não uso mais a expressão sangue nos olhos. Eu uso a expressão fogo nos olhos. Fica mais bonito e tem mais a ver com o Senhor. Para que eu e você saiamos daqui, empoderados. Quer ver algo que eu acho muito legal e que eu abraço isso para a minha vida? É quando Pedro fala assim: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma coisa que a igreja tem dificuldade de entender é o sacerdócio que Deus estabeleceu sobre a sua vida e sobre aquilo que você vai cumprir, queridos. Se nós nos empoderássemos e buscássemos o Senhor com um entendimento sobre isso, nós estaríamos voando muito mais alto nos dias de hoje. Mas graças a Deus, Deus sacudiu o nosso coração, nós voltamos na matéria e estamos aqui para ser aprovado dessa vez. E aí, queridos, quando nós entendemos isso, e aqui agora eu quero passar a bola para o pé dos jovens e mostrar para vocês a importância que a vida de vocês tem para que o plano de Deus se cumpra nesse tempo. Salomão vai dar uma instrução para a gente, lá em Eclesiastes. Ele começa no capítulo 11 e termina no 12, dizendo assim, ele começa falando: jovem, você pode curtir a sua vida, faça tudo que você quiser fazer, porém não se esqueça, um dia você vai prestar conta de tudo aquilo que você fizer. E aí no início do 12 ele dá uma dica: porém, lembrem-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Salomão está despertando a nossa vida. E eu me lembro que quando eu estava aqui, eu ainda era um adolescente, há uns 2 anos atrás. Não é para rir não, irmãos. Eu estava aqui, na época, quem liderava o nosso grupo era a irmã Denise. E quando eu estava fazendo a retrospectiva das pessoas que passaram na minha vida, eu lembrei da Denise, porque a Denise mencionou esse versículo para mim e me mostrou que eu precisava guardar aquilo de fato no meu coração. Por quê? Porque é isso que Deus quer ver da nossa geração. Por isso que a palavra diz que nós somos fortes. Porque nós temos em nós uma capacidade física e mental que algumas gerações que já se passaram não têm. Não estou chamando ninguém de velho, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender isso, querido. Por quê? Porque hoje nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos que a nossa política é corrupta, que a saúde não funciona do jeito certo, que as coisas não dão certo em lugar nenhum. A gente fala que São Simão está desse jeito porque tinha que estar. E quando eu li esse texto, Deus
me jogou dentro da maquininha de carne moída de novo. E me mostrou, sabe, a importância de eu estar aqui. Nós estamos aqui, queridos, para cumprir um propósito. E esse propósito é estabelecer a cultura dos céus aqui na terra. É estabelecer aquilo que está no coração de Deus para que se realize aqui na terra. E se nós, como igreja, não entendermos isso, se a nossa juventude não entender isso, se as gerações não entenderem isso, nós continuaremos vivendo as coisas na mesma circunstância, na mesma situação, queridos. Nesses últimos dias eu tenho lido um livro que fala sobre a cultura de oração. E tem despertado o meu coração ainda mais numa busca intensa por Deus. Por quê, queridos? Eu preciso entender o que Deus quer fazer através da minha vida. E eu preciso entender que o que Ele quer fazer é o quê? É estabelecer a vontade dEle. Eu estou aqui em uma missão. Eu estou aqui para implantar a cultura do reino de Deus aqui na terra. E aí, queridos, a gente precisa entender. Vocês que estão pensando em profissões agora, pensem bem. Mas lembrem-se, vocês exercerão um sacerdócio dentro da profissão de vocês. Igual hoje. Hoje eu entendo que eu sou um técnico em segurança eletrônica, mas antes de eu ser um técnico em segurança eletrônica, eu sou um sacerdote exercendo a função de um técnico em segurança eletrônica. É por isso que eu saio de casa todos os dias. Eu não saio sem orar, pedindo a Deus uma direção daquilo que eu preciso fazer quando eu chegar nos lugares. Não é só mais um atendimento. Existe um propósito em todo lugar que eu chegar e eu estiver, queridos. E nas nossas vidas não é diferente. Então você que sonha em ser um médico, sabe? Leve a cultura do reino de Deus para os pacientes que você atender. Sabe, você quer ser um advogado, então leve a cultura do reino de Deus, exerça o sacerdócio que está sobre a sua vida. Lembre-se, Ele te chamou para quê? Para que você anuncie as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E aí, queridos, eu acredito que vai chegar um tempo onde esse pensamento covarde vai sair do nosso coração. E aí a gente vai parar, querido, de ficar aqui contando história, dando mimimi. A gente vai cair para dentro, porque a gente sabe que estamos aqui para estabelecer a vontade de Deus na terra. Sabe por quê? A política hoje do nosso país é corrupta, porque os homens de Deus não estão lá dentro. Porque os homens de Deus não estão exercendo um sacerdócio lá dentro. Sabe por que hoje as pessoas que eram para estar lutando por nós não estão lutando? Porque os homens que têm a vontade de Deus estabelecidas no seu coração não estão lá. Ei, queridos, entenda. Você está aqui com um propósito, uma missão. E essa missão é estabelecer o reino de Deus, é cumprir a vontade de Deus. Existem lugares que precisam de respostas que estão no seu coração. Existem lugares que só vão ser transformados quando você chegar lá. É por isso que existe um sacerdócio sobre a sua vida. Então, o que é a igreja? Nós como igreja precisamos fazer hoje é parar de nos acovardarmos, achar que as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nós viremos para cá e falamos: Senhor, hoje o meu milagre vai chegar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, comece a pedir a Deus coisas novas, queridos. A gente está perdendo muito tempo aqui achando que, igual eu estava falando para os adolescentes, o luau não é colônia de férias. A gente está achando que isso aqui é um lugar para a gente vir receber a bênção e ir embora. Não, isso aqui é um ambiente onde você vai receber direcionamento e você não vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui tendo a certeza que você vai ser uma bênção para alguém que está lá fora. É essa verdade que precisa tomar o nosso coração nesses dias, sabe? É isso que precisa queimar no nosso coração, queridos.
entender que estamos aqui para estabelecermos a vontade de Deus. Ele vai fazer com que as coisas contribuam para o nosso bem, mas não é aquilo que a gente quer, é a vontade dele para as nossas vidas. É por isso que conclui dizendo: o homem só será pleno se ele estiver no centro da vontade de Deus. E aí a gente vê hoje um monte de adolescentes se cortando, homens e mulheres cometendo suicídio, porque querem sair numa luta desenfreada para conquistar tudo aquilo que está no seu coração, mas não tem tempo, não gastam 20 minutos, 5 minutos para orar e buscar de Deus qual é a direção dele para a sua vida. E aí a gente acha que quando conquistamos alguma coisinha, quando compramos algo que nós queríamos muito, somos abençoados. Não, queridos. Eu entendo que eu sou abençoado todos os dias que eu saio de casa com um propósito determinado por Deus no meu coração. Eu entendo que eu sou abençoado quando eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus para alguém. Eu entendo que eu sou abençoado quando eu tenho a oportunidade de levar a transformação, a palavra que transformou a minha vida para outros, para que eles sejam transformados também. Eu entendo que eu sou abençoado, sabe? Quando eu tenho a oportunidade todos os dias pela manhã acordar e apreciar o dia maravilhoso que Deus fez, independente se as coisas estão dando certas ou erradas. Eu entendo que eu sou abençoado quando eu tenho a oportunidade de desfrutar de um ar maravilhoso, mesmo quando eu estou numa busca desesperada para que Deus abra uma porta e Ele não abre. Essa é a verdade que nós como igreja precisamos viver nesses dias. Essa é a verdade que Deus quer de nós. Estamos muito acostumados, queridos, a sermos pessoas comuns. Temos fugido dos ambientes aonde Deus queria que nós estivéssemos. Uma igreja que está crescendo, acha que está crescendo, acha que está avançando, mas não está, porque não tem identidade. E não é isso que Deus quer de nós, queridos. Não é isso que Deus quer de nós. Estamos muito acomodados em estar aqui, em vir para esse ambiente, e durante a semana a nossa vida é uma mesmice. Somos pessoas comuns, porque só queremos que as coisas contribuam para o nosso bem. É de acordo com aquilo que eu quero, é de acordo com aquilo que eu desejo. Ei, queridos, não é isso que Deus quer para você. Essa é a noite de nós desistirmos de sermos pessoas comuns. Precisamos ter uma identidade, queridos, porque senão continuaremos fugindo dos ambientes onde Deus quer que nós estejamos. É por isso que eu falo, para quem quiser, eu não tenho dificuldade de parar num bar e falar da palavra de Deus para quem está lá no bar bebendo, porque eu sei quem eu sou no Senhor. Eu posso parar lá, falar, gastar 1 hora lá falando, queridos, mas quando eu sair de lá, eu tenho a certeza que no outro dia eu não vou ter desejo algum. E é isso que nós precisamos ter, é essa identidade, queridos. Durante muito tempo nós fugíamos e ainda arrumávamos desculpa. Não, a palavra diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Claro, se você for ser influenciado pela roda dos escarnecedores, não vá para lá. Mas Deus quer te fortalecer nesse tempo. Ele quer virar chaves, ativar coisas no seu coração. Para quê? Porque você vai precisar estar nesses ambientes. Sabe por que esses ambientes ainda são marcados por perdição? Porque você ainda não chegou lá com uma voz profética para transformá-lo. E eu falei para Deus assim: Deus, só me tira do bairro São Simão quando aquele lugar estiver transformado. Só me tira daquele lugar quando aquele lugar estiver restaurado. Só me tire daquele lugar quando aquele lugar, o mesmo ambiente onde pessoas
perdiam as suas vidas, pessoas voltarão para lá para quê? Para entregar as suas vidas para o Senhor. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, queridos. Esse é o propósito de Deus. É saquearmos o inferno e povoar os céus. Chega de virmos para cá apenas para que Deus nos dê, Deus nos faça viver, prosperar, querido. Ei, não. Crie uma perspectiva de eternidade. Crie uma perspectiva de algo que é eterno. Não junte tesouros aqui na terra, junte tesouros no céu. Para que nós venhamos, sabe, de fato desfrutar daquilo que são as verdades do coração de Deus.